que os deficientes só podem usar a carteira nos ônibus de segunda a sexta. Quer dizer que sábado e domingo cada um é deficiente. Então eu espero que o decreto do Executivo vamos pedir essa cópia à Procuradoria do município para a gente solicitar junto com os pais uma revogação desse decreto, porque não justifica, o vereador Valdir, o deficiente é de segunda a sexta, e sábado e domingo. E também, eu queria não convocar, mas queria convidar o nosso representante, o nosso presidente do SPTT, porque o agente do presidente toma uma atitude urgente com esses homens de pneu, pior, não dá uma assistência boa, os usuários, os deficientes, os idosos que ficam no ponto dos ônibus, não respeitam, não pagam, porque tem uma carteirinha para o superintendente vir aqui para. Ou essa SMDT tem um poder de fiscalizador, de punitivo, a coisa não funciona. Só uma observação. Esse decreto é um decreto antigo, não é isso? Anos e anos atrás. Esse é um decreto de 2021, acho que foi de 2010, é do Executivo. Então, estou solicitando o requerimento, hora de entrar nessa casa, solicitando a cópia dele, prover todo o conteúdo desse decreto e solicitar do prefeito uma revogação ou que ele mande o decreto e essa carteira não justifica os deficientes só é reconhecido de segunda a sexta, sábado e domingo não. Então, peço que o Ricardo Góes venha a essa casa para a gente tomar uma posição sobre esse coletivo de Penedo. Porque está o carro, não tem idoso no posto, não para, não tem deficiente também não para, e os ônibus não são adequados ao deficiente. É preciso alguém tomar uma atitude, eles são contribuintes, são deficientes, precisa do apoio dessa casa, do Executivo. Vereador Hernandes, bem lembrado que Vossa Excelência está falando. Inclusive, essa semana eu estive com o Maestro Jorge do MUDEF, falando sobre isso também, né, sobre a lei, né, passe livre, e isso aí, segundo a lei federal, não é constitucional, não tem fundamento, entendeu? E eu estou com uma cópia também dessa lei, parece que na época foi o doutor Sérgio, né, o vereador na época, que fez essa lei, e tem muitos artigos que não tem fundamento, então a gente precisa mudar essa lei. O deficiente, ele não, como Vossa Excelência me avisou, ele não pode usar o coletivo só de segunda a sexta. Então tem o sábado e domingo também, e ele precisa usar, até no lazer, como diz a Constituição Federal, até para o lazer, ele precisa usar o coletivo. Então, eu estou com essa cópia, e se for preciso, a gente vai trabalhar junto para que seja mudado esses artigos. Pode contar comigo, vereador. Eu agradeço é o decreto, é o 021. É a lei do passe livre, né? Não, municipal. Não, você está falando do passe livre, eu estou dizendo que é o decreto 021, 2010, ele fala deficiente. E, segundo esse decreto executivo, fala que sábado e domingo não é para usar as carteiras nos coletivos. Mas, de qualquer maneira, como você está falando sobre o passe livre, também é importante, irmão, você se preocupar também que é passe livre, é porque a pessoa tem direito ao passe livre. Vereador, a colocação do nosso colega aí talvez não, com certeza tem uma importância grande, porque o decreto, como é um decreto antigo, essa lei pode ter dado base a ele. E é bom a gente dar uma olhada também na lei, para ver o que ela está dizendo, para a gente mexer e logo fazer o que tem que fazer. Vereador Júnior, mesmo que tem que seguir a lei federal, seguir a lei dá o acesso, e tem um decreto limitando os dias de final de semana, e que está contrariando a lei federal, ou esse decreto deve ser revogado, ou esta casa aprova uma nova lei regulamentando de fato o direito e tornar sem efeito o decreto que foi feito. Como bem falou o Edivaldo, a lei do passe livre também, que é uma outra questão parecida, mas outra questão, realmente hoje não condiz mais muita coisa com a realidade.
Então precisa que se faça um apanhado e a gente dê uma melhorada no todo, no bojo do projeto, e que venha dar a condição necessária e digna, tanto com relação ao passe livre e principalmente a questão específica dos deficientes físicos. Já tem uma deficiência, já é penalizado, natural, desde sua nascença ou outros adquiridos depois do nascimento, já tem uma dificuldade, precisa de um apoio da sociedade, um apoio do poder público, e é inconcebível que a gente, no tempo de hoje, veja uma atitude, seja em qual tempo foi, nesse sentido de privar quem já foi penalizado, repito, naturalmente, ou quando nasceu, ou que adquiriu uma doença posterior, privado de um direito continuado. E continuado seria todos os dias, como a lei federal prevê, não impede final de semana. Mas é importante que a gente, a comissão, o DEPRUS, ou a comissão sobre os temas, e a gente assim procure dar uma melhorada e ver como é possível fazer. Parceria do executivo, encaminhando para casa, Valdir, para que melhore a nossa vez, ou que essa própria casa assim torne viável e dê uma condição digna de acessibilidade à condução dos deficientes físicos. Obrigado, vereador Derivan, pela sua parte. E para encerrar a tribuna, repetir mais uma vez que o deficiente, o cidadão brasileiro, como a Constituição Federal, ele tem o direito de ir e vir. A gente aqui em Penedo tem uma mania, ou vê as coisas e não denuncia. Por exemplo, vizinho de uma INSS tem idoso deficiente. O cara vem com o carro, não tem nada, coloca o deficiente. Não chega o deficiente, não é que é seu filho. Quando o SBTT começar a usar a caneta, é importante que tem que ser, no SBTT seja punitiva, seja educativa. Mas o ponto também precisa de educação, respeito ao próximo. Obrigado. Senhor presidente, gostaria só de, antes que o próximo orador ir para a tribuna, eu gostaria de agradecer as palavras do vereador Hernani, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito respeito e tenho uma amizade através dos filhos dele, estudei com um deles e sou amigo de todas as duas filhas que ele tem. É uma pessoa que eu gosto muito, admiro bastante e agradeço muito suas palavras, como agradeço as palavras de vários vereadores que me felicitaram via mensagem ou via telefone. Então, gostaria de agradecer, senhor presidente, e aproveitar e pedir a Vossa Excelência permissão para estar aqui no plenário sem a gravata. Eu acho que o pessoal da assistência não sabe, mas aqui na casa tem uma gravata que fica aqui a vida inteira. Já é um patrimônio histórico aqui da Câmara de Vereadores. Só que eu fui procurar a gravata quando cheguei aqui e não encontrei. E alguém pegou essa gravata e já levou para casa. Por favor, a gravata da Câmara, por favor, você estraga. Eu não vou dizer que eu era do Alpine. Tá bom, muito obrigado. A gente vem esperando que bater a gravata aqui dentro e não tem. Obrigado, senhor presidente. Antes de chamar o próximo orador, eu quero avisar os senhores vereadores, a vereadora Raquel, a assistência presente, aos internautas, e o ato da presidência, eu estou, vereadorzinho, estou deferindo o seu pedido de audiência pública sobre a atuação de faculdade de Penedo, e vou marcar essa audiência pública para o dia 8 de agosto, às 9 da manhã, e terá a presença aqui da Comissão de Educação, Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa. Fica marcada aqui a audiência pública para o dia 8 de agosto, às 9 da manhã, sobre o tema da atuação de faculdade de Penedo. Será dirigida pelo presidente da Casa. E vou chamar o procurador, vereador João Lucas. Você tem 10 minutos na pergunta. Senhor presidente, então, só para falar sobre a informação que Vossa Excelência deu agora, então, a comissão que eu pedi para criar, o senhor não vai criar? Eu estou fazendo, aderindo ao seu pedido da audiência pública, e já existe a comissão de educação na casa, de Justiça, Educação, Saúde, e eu vou presidir a audiência pública no dia 8 de agosto, às 9 da manhã.
Posso, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu faltei a sessão da última, a sessão extraordinária da última sexta-feira por motivo de óbito de uma pessoa querida lá do meu povoado, Bárbara do Peixe, uma matriarca, mãe de mais de 15 filhos e é uma das famílias, família nobre, lá em do Peixe. E eu gostaria, no momento oportuno, deixar aqui, vou ter que sair da sessão às 13, às 15h30, porque vai ter uma missa agora às 14, às 16, mas eu queria deixar que a mesa submetesse a deferimento de uma moção de pesar a Maria Pureza Nobre dos Santos. Maria Pureza Nobre dos Santos, povoado do Peixe, nos encaminhado em nome desta casa, já visto porque muita gente aqui a conhece, a Raquel, conhece, conhece o filho, quando conhece ela, mas conhece os filhos, uma caixeira, então, em nome da Câmara, que fosse encaminhada essa moção de pesar. E, desde já, também justificando a minha ausência, a partir das 15h30, para comparecer na missa de festa do dia. Obrigado. A defesa vereador Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Raquel, no início da minha fala eu quero parabenizar mais uma vez o vereador Nelsinho, desejar aquilo que todo homem precisa, que é paz e saúde. O homem não precisa de ouro, de muito dinheiro, nós precisamos de paz e saúde. Paz e saúde a gente consegue viver muito bem e correr atrás daquilo que a gente necessita. Então, eu quero desejar aqui ao meu amigo pessoal, pessoa que tem grande estima e admiração, como parlamentar, como pessoa, o amigo irmão, vereador Nelsinho. Parabéns. Senhor presidente, eu venho utilizar a tribuna hoje para defender os deficientes físicos aqui em Penedo. Tenho certeza que Vossas Excelências têm conhecimento da polêmica que paira aqui na nossa cidade em relação à proibição dos deficientes físicos de Penedo utilizarem o transporte público coletivo aos finais de semana. Ora, ultimamente, os deficientes físicos aqui em Penedo têm se deparado em alguns coletivos com um decreto, o decreto 057/01 do ano de 2001, decreto assinado à época pelo prefeito Alexandre Toledo. Este decreto, senhores vereadores, que de antemão quero comunicar a vocês, porque hoje passei o dia inteiro buscando informações, este decreto está inconstitucional. Este decreto tem que ser imediatamente derrubado por esta casa. Por que, senhor presidente? O decreto 057/01, ele está inconstitucional porque ele limita o trajeto do deficiente físico. E a nossa Constituição brasileira dá o direito de ir e vir. O decreto diz que o deficiente pode utilizar para ir ao posto, pode utilizar o transporte público para ir ao posto de saúde, para ir visitar a vovó, para visitar o vovô, ou seja, alguns artigos já mostram que cara não precisa ser jurista, operador do direito, para entender que há inconstitucionalidade. Eu não estou aqui, senhor presidente, nesta tribuna, para culpar o ex-prefeito Alexandre Toledo. Entendo que à época, em 2001, não existia ainda uma lei federal e com a falta desta lei, os municípios regulamentavam, definiam como iria ser ou como funcionaria a gratuidade no transporte público quando se refere ao deficiente físico. Entendo sim
que houve na época em que o prefeito Alexandre Toledo era prefeito, houve falta de sensibilidade, houve uma falta de humanidade, houve falta de respeito para com o deficiente físico. Isso houve, vereador. Sabe por quê? Porque se você se coloca num lugar do outro, se você se coloca no lugar do deficiente físico, você não iria assinar um decreto proibindo os mesmos de utilizar o transporte público aos fins de semana. E deficiente físico aqui em Penedo não quebra dono de ônibus ou transportador algum. Anda no transporte público aqui em Penedo e conta quantos deficientes físicos tem dentro do transporte coletivo, vereadora. São todos. São todos. Então não estou aqui culpando o ex-prefeito, mas estou dizendo sim, que houve falta de humanidade, falta de sensibilidade para a época. E hoje, senhor presidente, peço o apoio de vossas excelências em defesa do deficiente físico aqui em Penedo, no que se refere à elaboração. Eu estive agora há pouco conversando com o Jorge do Nutep, que é quem representa hoje a instituição dos deficientes físicos aqui em Penedo, e o mesmo me dizia que está elaborando um anteprojeto de lei. Existe também um projeto de lei, não só esse decreto, mas um projeto de lei que foi aprovado nesta casa. Na época, eu não lembro quem eram os edis, que regulamentou o transporte, a gratuidade desta forma. Então, no meu entendimento, acho interessante esperar o anteprojeto da instituição para que todos aqui possam analisar e também opinar em relação ao projeto. Mas, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que existe a LBI. A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão Social. E a LBI, senhor presidente, é uma lei de 2015, é a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. E por si só, a LBI, ela anula, ela torna morta e constitucional este decreto que existe aqui nessa cidade. Então, não há porquê, mesmo sem a ação desta casa, no que se refere à atualização da nova lei, porque nós temos que acompanhar a lei federal da LDI, nós temos que modificar esse projeto que existe nessa casa, derrubar esse decreto. Então, independentemente disso, não se pode proibir aqui em Penedo, vereador Hernando, que os deficientes aos finais de semana não tenham acesso ao transporte público. Porque já existe, vereador Derivan, uma lei de 2015 federal que garante, que dá garantia a esses deficientes. Então, tudo bem, nós somos o parlamento. É importante a gente ouvir o NUDEP, porque são eles que estão diariamente vivenciando, enfrentando as barreiras que o deficiente tem que enfrentar diariamente. Então, nós temos que ouvir a instituição, já que a mesma tem um projeto. Claro que isso não significa que nós não podemos opinar sobre eles, até porque é o nosso dever. Mas eu quero dizer a Transcorp, que não é mais Transcorp, agora me falhou aqui a memória, agora é Cotrânsito, né? Cotrânsito, obrigado. Quero dizer a Cotrânsito, eu quero dizer ao Ricardo, que é superintendente da SNTT, que não pode haver jamais proibição, pois já existe lei federal que garante para esses deficientes utilizar o transporte público no final de semana. Vou conceder a palavra ao vereador Raquel. O vereador pode contar com o meu apoio, certo? E a briga só não vai ficar nisso aí. O que a gente vê, seu vereador, é que tem deficiente que ele não consegue andar sozinho dentro do transporte. E a gente tem que ver que já foi passado aqui para essa casa, e já foi funcionado, e o acompanhante não são para todos aqueles deficientes.
Mas o acompanhante, ele também vai ter, ele tem direito a andar no transporte de graça. Porque o maior absurdo, o maior cúmulo da vida é querer fazer isso. Achar que o deficiente só pode andar no transporte de segunda a sexta. Então, sábado e domingo ele realmente não é deficiente. Então, a gente tem que ver isso com bastante carinho. Eu abraço essa causa, que já venho abraçando, porque só sabe o que eu digo, só sabe que realmente quem faz. A gente tem uma preocupação muito grande lá na CRESP, justamente em relação a esse cadeirante e a esse deficiente. Então, pode contar comigo para qualquer coisa. Obrigado, vereador. Vereador João Lucas. Vereador Daimar. Por outro lado, vereador, também eu acho que uma reunião dos todos os vereadores que puderem estar presentes, ou a própria bancada levar a sugestão de todos os vereadores, como é um decreto, o próprio prefeito Márcio, não tenho dúvida, sensível a essa causa, poderá revogar o decreto e o novo decreto vir já regulamentando de acordo com a necessidade e o que a lei federal já preconiza. Então, eu acho importante que, para que a gente não demore tanto, porque o decreto é a forma mais prática de se fazer, é que a gente procure sentar com o prefeito e que ele assim possa revogar o decreto e encaminhar um dos votos da lei federal, onde amplia o direito, eu repito, aquele que já é penalizado desde seu nascimento e alguns pós-nascimento, acometido de alguma sequela de doença, mas que já é penalizado, já é sofrido, e a gente não pode limitar mais ainda, tirando a dignidade dessa classe, desse pessoal tão querido e tão importante em vários segmentos. Você pode procurar em vários segmentos, a gente vê que muitos só se atém à deficiência, mas não se atém ao potencial que o deficiente, de forma geral, tem, cada um no seu segmento, cada um na sua profissão, e muitos até com causa social. A gente encontra em vários, e até reportagem a nível nacional, onde a gente vê uma pessoa com toda dificuldade do mundo, mas um coração muito grande, com ações humanitárias, onde vem engrandecer e fortalecer a sociedade como um todo. Mas parabéns, Vossa Excelência, por ter estação dessa casa e, sem dúvida nenhuma, contribuir para essas políticas. Vereador, é por isso que é importante ter nesta casa vereadores ou vereador com a experiência que Vossa Excelência tem. Eu concordo com Vossa Excelência, é uma forma mais prática, podemos dizer assim, mais ágil de se resolver a partir do momento que o prefeito Márcio revogar o decreto de 2001 e publicar um novo decreto com base na lei atual, que é a lei de 2015. Para encerrar, senhor presidente, dizer que eu não sou contra aos proprietários do transporte público municipal de Pedreiro, de forma alguma. Sei da necessidade, sei da dificuldade. Nós sabemos que esse decreto de 2001 beneficia os transportadores, porque a partir do momento que os deficientes começam a pagar, eles lucram mais, mas nós, como defensores da sociedade, garantidores de direito, nós não devemos agir pela emoção ou pelo coração. A gente tem que observar o que é regra, o que é lei e fazer valer
atender de uma forma melhor a nossa população. E com relação à LDO, senhor presidente, eu já vou antecipar, eu vou apresentar, quando o senhor colocar em discussão a LDO, eu vou apresentar as emendas e vou pedir vista da LDO, porque eu tenho umas dúvidas com relação a alguns artigos. A LDO, diferente das outras, dessa vez ela está muito expressa, vedando o repasse de recurso para o penedense. E eu tenho certeza absoluta que a grande maioria da população de Penedo, ela é a favor de que o município passe recurso para o município, para o penedense. Haja vista que é uma paixão o futebol, o penedense em consequência, e na LDO, diferente das outras que não vinha vedando essa possibilidade, na LDO está constando essa vedação. Eu não apresentei nenhuma emenda a esse assunto, porque eu preciso estudar mais sobre ele, e vou, nessa semana, entrar em contato com o pessoal responsável pela confecção da LDO, do projeto, para que eu possa tirar essas dúvidas, tanto com relação a essa, como com relação também à descentralização do orçamento dos entes do município, que prevê a movimentação do total do orçamento do ente, tanto o orçamento fiscal como o da Previdência. E aí eu fiquei, confesso que eu não tenho conhecimento a fundo, e eu fiquei com dúvida se isso está mexendo diretamente na Previdência do município. Eu, sinceramente, confesso que não sei, e por isso essas dúvidas eu pretendo tirar com quem fez a LDO, para que assim a gente possa sanar essas dúvidas e não deixar o município em maus lençóis. E por fim, senhor presidente, parabenizar o vereador Hernando Pinheiro e o vereador João Lucas, que trouxeram para essa casa esse assunto de tamanha importância. Eu tinha sido provocado por uma amiga que relatava-me essa situação, inclusive Raquel Tavares entrou em contato comigo para falar sobre isso. Eu não tive tempo de buscar as informações necessárias para tratar do assunto, e parabenizo Vossas Excelências pela iniciativa, me coloco à inteira disposição nessa luta aí, é mais que justa, não tem que se questionar uma lei federal, como se vem fazendo há muito tempo no município de Penedo, não só com relação aos deficientes, mas com relação a basicamente tudo, ao servidor público que teria direito ao reajuste anual, o piso do professor. Inclusive, eu acabei esquecendo de dizer, e aí é importante que o presidente do sindicato está aqui, eu também fiz uma emenda, presidente, prevendo o reajuste do servidor público municipal, observando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que esse reajuste seja concedido anualmente e com base no IPCA, que já é uma prática de muitos municípios e muitos estados que já reajustam anualmente o salário do servidor. E aí eu já estou prevendo na LDO que esse reajuste aconteça anualmente, já com índice pré-estabelecido, os últimos 12 meses do IPCA serem implementados no piso, no salário do servidor, salvo, podendo até aumentar o valor, dar um reajuste a mais, dar um ganho real sobre esse reajuste. Eu, sinceramente, eu não tive tempo para esmiuçar essa emenda. Eu estou apresentando, não sei como essa casa vai reagir, não sei como é que a vai reagir, mas é um assunto que a gente tem que debater, tem que trazer para discussão, para ver se a gente consegue minimizar esses anos e anos, sem que o servidor tenha nenhum tipo de reajuste. A gente já prevendo qual vai ser o índice, eu acredito que fique mais fácil para que o servidor possa ser contemplado. E por fim, senhor presidente, por favor, vereador.
enfatizo aqui a fala de do vereador João Lucas e a fala do vereador Hernandes, que tão bem explanou sobre o assunto, e sugiro que um de vossas excelências, que já falaram primeiro sobre esse assunto, faça um requerimento para que seja arrancado imediatamente esse comunicado do ônibus, porque deficiente, ele tem que ter a carteira, mas ele por si só, ele já coloca para o cobrador e para o motorista que ele é deficiente físico. Não precisa fazer um teste de DNA para você perceber que uma pessoa é deficiente físico. Então, eu gostaria de propor a dos vereadores que primeiro falaram sobre esse assunto, que faça esse requerimento, pedindo a Cotransp para retirar imediatamente o comunicado e enviar para essa casa, sendo mais conveniente o modo para que a gente possa regulamentar essa lei do deficiente físico e atualizá-la ao século XXI. Porque realmente uma lei do século XIX não pode reger a nossa sociedade nos dias de hoje. Então era só isso, vereador. E parabéns pela fala, tanto quanto o vereador João e o vereador Hernando. Muito obrigado. Vereador Fagner. Permita que o vereador João Lucas, eu acredito que é um assunto realmente de importância, a gente dá uma finalidade nesse... Vereador, obrigado. Sim, por favor, por favor. Obrigado pela parte. Só dizer que concordo com Vossa Excelência em relação à Patrol. É inadmissível um município do tamanho de Penedo, com tantas estradas vicinais, não ter uma Patrol, que é uma máquina de grande importância, né, para todos os municípios. Afinal de contas, é ela que faz o melhoramento das estradas. Então, só rechaçar aqui, carimbar que apoio a fala de Vossa Excelência quando se refere à necessidade de uma Patrol. O município de Igreja Nova, município bem menor e outros municípios, o município de Igreja Nova tem duas, né? Então nós não temos nenhuma. Então realmente há uma grande necessidade. E em relação, vereador, ao Esporte Clube Penedense, só a título de informação, o Ministério Público de Contas emitiu um parecer onde proíbe repasse público, dinheiro público para times, clubes de futebol profissional. Os municípios apenas podem investir, patrocinar o esporte amador, né? Então, outros municípios, exemplo de Arapiraca, salvo me engano, Palmeira dos Índios, eles patrocinam agora de outra forma, não previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e talvez seja, Vossa Excelência talvez esteja sentindo falta do Esporte Clube Penedense na LDO, talvez por conta dessa recomendação do Ministério Público de Contas. Então, se há outra forma, judicialmente, se há outra forma, né, de se repassar, outra forma legal de se repassar, como outros municípios têm repassado, eu não sou contra o repasse, outros municípios repassam patrocinam seus clubes profissionais de futebol, mas eu acompanhei essa consulta que foi feita pelo prefeito Márcio, e o Ministério Público de Contas recomendou que dinheiro público não pode ser repassado para o futebol profissional. Obrigado, vereador, pela parte. Vossa Excelência. Eu agradeço, vereador João Lucas, pela parte. Só um minuto. Com relação ao Esporte Clube Penedense, o que eu estou levantando é a vedação pura e simples. Porque quando você veda o repasse para o clube, você veda qualquer outra possibilidade, né? Você veda praticamente tudo. Então é isso que a gente quer, que vede absolutamente tudo, porque é do jeito que está lá, veda repasse para o clube. Quando você fala só o clube, você está vedando que o repasse vá para o clube. Aí é assim, por isso que eu não fiz uma emenda sobre o assunto, para que a gente levante a temática e comece a discutir sobre o assunto. Se é para vedar mesmo, se colocar alguma possibilidade ou não em relação ao que está previsto na LDO. Se está vedando tudo ou se só veda a questão profissional. Pelo que está na lei, e aí a minha dúvida, por isso que eu não fiz a emenda, mas estou levantando o assunto, estou pedindo vista da LDO para que a gente continue a discussão sobre o assunto. Júnior, por favor.
concordo com Vossa Excelência em procurar uma janela para essa saída, só reforçando o que o João Lucas estava colocando, já me chegou nos ouvidos que o Tribunal de Contas está começando a penalizar os gestores que repassaram dinheiro para os clubes. Eles já, profissional, ele já começaram a ser penalizados, né? Mas eu acho que deixar fechado a janela na LDO pura e simples, né, de vez assim, eu acho que a gente tem que deixar um espaço para discussão. E por isso também as audiências públicas numa hora dessa é importante. Por isso que o povo tem que estar presente. Por exemplo, PPA. Eu participei do PPA. O povo praticamente não apareceu, né? E é nisso aí, porque numa hora dessa é importante eles estarem para dizer o que eles querem. Nesse sentido, a audiência pública ela faz muita falta. Embora nós aqui temos o poder de representar verdadeiramente o povo que foi dado por eles, mas a voz deles em uma hora dessa é muito importante. Eu comungo com o pensamento de Vossa Excelência, precisamos ver uma via e deixar aberta, não deixar fechado, porque lá na frente, se a gente conseguir uma via legal para essa situação, a gente começar a trabalhar nesse sentido, mas dizendo que o tribunal já começou a punir alguns gestores que repassaram o dinheiro para o futebol. A questão, vereador, eu concordo plenamente. Essa questão do profissional e para Penedo principalmente é complicado, porque eu joguei no Penedense, minha família gosta muito do futebol, minha mãe, e a gente tem um carinho muito grande pelo Penedense. Mas o profissional do Penedense é muito complicado, a gente não vai conseguir um time para ser campeão alagoano, disputar a Série D, disputar o Nordestão, qualquer coisa do tipo, a gente não tem estrutura financeira para isso. Mas a gente pode investir na categoria de base do Esporte Clube Penedense, para que a gente consiga revelar jogador, para que a gente consiga que o Penedense possa captar jovens e crianças de Penedo, dar uma perspectiva de futuro para eles, que o futebol pode dar sim uma perspectiva de futuro, de dignidade melhor para esses jovens, que tem muitos jovens talentosos, tem muitos jovens penedenses hoje brilhantando o futebol nacional e internacional. Então a gente não pode fechar as janelas para isso. Então a discussão é nesse sentido. Presidente, por favor. Voltando no assunto sobre as carteirinhas, né, dos idosos que tem que apresentar, não só os idosos, viu, que é penalizado no final de semana, e sim também os estudantes. Só tem direito de segunda a sexta. Sábado e domingo não tem. Então, assim, é direito de cidadania, né? De todo mundo ir e vir. Então, vamos pedir aqui um apoio ao doutor Eládio, para que ele entre nessa questão também, porque ninguém pode pedir o direito de ir e vir de ninguém, né? Então, quer dizer que de segunda a sexta-feira pode. Sábado e domingo não pode porque é final de semana. O que é que tem a ver isso aí? Então, não só os idosos estão sendo penalizados, vereador, como também os estudantes, vereador Nelson. E em relação ao Penedense, até quero aqui parabenizar um amigo nosso que está fazendo um trabalho de formiguinha, que é o Ayrton Reis, vice-presidente, salvo me engano do presidente. Anda por aí com o nosso amigo Carlinho Maia, mundo afora, falando e pedindo ajuda para o Penedense. Então, assim, é um guerreiro que tem amor realmente pelo Penedense, o Ayrton, né? Está de parabéns essa nova diretoria do Penedense. E aonde eles passam, aonde eles chegam, eles nunca esquecem de pedir ajuda para os clubes do Penedense. Obrigado, vereador. Vereador Fagner. Vereador Nelson, deixa o Hernando, que já tinha. Hernando, por favor. Fagner Matias, eu endosso todas as suas palavras e conto com esse vereador. E como um penedense que eu nasci nessa terra, tudo é complicado, penedense. Não pode. Vamos prender o Renan Calheiros, o governador, porque tem no CCA Alagoas, o CRB, Prefeitura Municipal de Maceió. Penedo não pode. Toda cidade pode. Então, a gente que corre de Penedo, a gente tem que levantar. Tem dinheiro para tudo. A Papanedense fica com aquelas questões pessoais, porque os meninos que são presidente, o presidente, seja ele quem for, ele tem um direito de levantar a bandeira que ele queira. Se levantar a bandeira do Fagner, tem meu aplauso. Se levantar a bandeira do Roberto da Farmácia, ele tem um aplauso. Não acabar com coisas pequenas. Penedense é mais todo poderoso do que qualquer gestor.
Então vamos ver, Fagner, nessa parte que você é um advogado atuante, ver uma lei, ser amador, vamos atrás desse dinheiro para a Penedense. Não vamos... Tem um condomínio, um contrato de comodato, a prefeitura tem um contrato registrado em cartório, não manda ninguém para o Penedense tirar uma grama. Então eu vou ser presidente do Penedense, que eu não quero, que eu não tenho dinheiro, aí o prefeito vai mandar lá. Não, senhor, ele vai mandar na parte estrutural do Penedense, colocando servidores, a parte estrutural do Penedense. Dinheiro tem, a caneta dele pesa e o promotor vai prender os outros prefeitos, eu duvido. Prende não, manda dinheiro para o Penedense, eu sou a favor, dinheiro para o Penedense, e tem dinheiro para isso. Concordo plenamente com suas palavras, Eudo Hernani. Vereador Nelsinho. Vereador Fagner, esse assunto é oportuno, porque na última semana eu até fiz uma postagem nas redes sociais sobre esse assunto. E é muito interessante que muitas vezes o gestor, quando não tem interesse, né, eu quero dizer aqui que essa opinião é minha e que eu respeito a opinião de todos os vereadores, mesmo que eles não concordem comigo. Mas eu tenho uma opinião e eu sou obrigado a oferecer a minha opinião nesse momento. Muitas vezes o gestor, quando não tem interesse, vereador Roberto, ele arruma subterfúgios para poder sair da situação responsabilizando terceiros. Isso que está acontecendo com o penedense me cheira a conluio por conta de esse vereador que vos fala não acreditar no Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, salve alguns poucos funcionários idôneos que ali trabalham, que ali passaram no seu concurso, é composto por vários políticos aposentados e as suas famílias todas empregadas, ganhando salários altos e vitalícios. O Tribunal de Contas do Estado é um tribunal de faz de conta, é um tribunal que não exerce atividade alguma que justifique a sua existência. Além de ser esse desprezível órgão, ele não tem força para barrar nada. Ele não tem força nenhuma. A força do Tribunal de Contas é apenas orientar. Ele não processa ninguém, nem tem poder de retaliar ninguém. Então é muito fácil o prefeito de Penedo, como tem suas amizades e os seus conchavos políticos, pedir a alguém daquele desprezível órgão que desse um parecer para que ele não transferisse renda para o penedense e responsabilizar o Tribunal de Contas por conta de uma não transferência ao penedense. É muito fácil fazer isso. Ele já fez aqui, quando demitiu várias pessoas aqui em Penedo, justificando que o promotor mandou. Então, para cima de mim, eu não engulo essa justificativa. Até porque, se esse parecer do Tribunal de Contas for levado a sério, tem que prender o governador do Estado. Porque o governador do Estado, o governo do Estado, faz transferências perenes ao CSA, faz transferências perenes ao CRB, e já fez transferências perenes também ao ASA de Arapiraca. Então, a lei só serve para Penedo? A lei, o parecer do Tribunal de Contas só vale para a cidade de Penedo, no estado de Alagoas? Vá lá em Boca da Mata, onde todo mundo aqui conhece o fundador do time Santa Rita, e pergunta se o prefeito de Boca da Mata, que já foi presidente da Federação de Futebol de Alagoas, ele não transfere os recursos da cidade para poder colocar o seu time no campeonato. Então eu não engulo. Eu não engulo. Quem quiser que acreditar, que acredite, mas para mim isso é conluio. Eu não acredito em parecer do Tribunal de Contas. Eu vou completar 10 anos como vereador aqui e o Tribunal de Contas nunca mandou as contas do prefeito de Penedo para eu julgar. Que é a obrigação primária do vereador, é poder julgar as contas do prefeito. Eu nunca julguei uma. E que tribunal é esse? Que respeito eu tenho que ter esse tribunal? Veja quem são os conselheiros lá, salve alguns idôneos. Veja quem são os conselheiros, os mais corruptos políticos que tiveram aqui no Estado, envolvidos com todo tipo de falcatrua. Eu vou acreditar em Tribunal de Contas do Estado? Sei que posso pagar caro pela minha opinião, mas pago com prazer. O que eu não posso fazer é deixar de opinar num fato como esse. Quando se quer, gente, se faz.
Se o prefeito tiver interesse de prestigiar o time do Penedense, ele faz. Ele arruma instrumentos jurídicos e faz. Agora vim com desculpa de Tribunal de Contas do Estado para cima de mim, quem quiser que acredite. Agora eu não acredito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu sei que está... Eu concluo. Agradeço. Só... Vá, tudo bem. Valdinho, por favor. Parabenizo Vossa Excelência. Comungo plenamente com a fala de Vossa Excelência em respeito ao Penedense. Penedense esse que já revelou vários jogadores aqui que está no futebol nacional. O Everton, o Deleu e outros, o Claudinho e outros, Marinho. E a gente fica triste. Isso, Ariga, né? E a gente vê o gestor Márcio Beltrão não dar uma atenção necessária que o Penedense precisa, infelizmente. A gente fica triste. A gente teve outros gestores que deu uma atenção muito boa ao Penedense. Nunca foi, Nelsinho, nunca recebeu processo sobre isso. A gente sabe em Arapiraca, isso, tem que devolver o município desse jeito. A gente vê o Asa de Arapiraca, também o prefeito Rogério Teófilo arrumou um jeito legal de repassar dinheiro para o Penedense, ao Asa, e até hoje o Rogério não recebeu nenhum processo, não está sendo caçado, nem nada. A gente vê só desculpa do prefeito Márcio Beltrão não ajudar o Penedense. O Penedense tem um título de utilidade pública, né? A gente sabe disso. Eu acredito que tem brechas para receber, sim. Só falta a boa vontade do gestor Márcio Beltrão. Mas conte comigo, acho que Vossa Excelência conta com todos os vereadores sobre isso, para a gente arrumar um jeito, de alguma forma de ajudar o nosso penedense. Vereador Fagner. Vereador Fagner. Só fazer uma pergunta até o vereador Júnior, que é mais experiente, o vereador Nelsinho, mais do que eu. Eu estou há 6 anos como vereador aqui na casa. Eu não sei, vereador Billy, vereadora Raquel, já foram vereadores com outros prefeitos, mas eu queria saber se era para mandar as contas do prefeito atual, que mandasse também do Alexandre Toledo, mandasse do Israel Saldanha, para que essa casa viesse discutir todos de lá para cá, não só do atual, mas dos outros 2 que passaram também. Eu não sei se já chegou nessa casa as contas do Alexandre Toledo para ser aprovada, do Israel, que fosse também mandados para essa casa aqui, como bem falou o vereador Nelsinho. Só contribuindo, eu fui vereador aqui quando o prefeito também era o Não, exatamente. E nesses 10 anos, foi Alexandre e foi Márcio. Nenhuma conta chegou. Nenhuma. Nem de Alexandre, nem de Israel, nem de Márcio, nem nenhuma. Por isso que eu perguntei a vocês que são mais experientes, mais velhos do que eu, né? Inclusive o senhor hoje fazendo aniversário, né? Então, só para tirar essa dúvida. Vereador Fagner. Não, como o vereador Nelsinho falou, ele tem o que ele acredita, tem o que a gente acredita, mas eu preciso dar algum testemunho. Eu já estive lá dentro do Penedense. Vossa Excelência, vereador, era goleiro, acho, naquela época, eu com Juquinha. E eu digo sem medo de errar, né? Isso aí eu não tenho dúvida, que o gestor e o prefeito que mais investiu e colocou dinheiro no Penedense foi Márcio Beltrão. Isso aí, os números comprovam. Peço até que ele não responda por isso, já que estão se colocando que isso aí foi errado. Agora, enquanto essa colocação do prefeito, não tem interesse, sempre que pôde, ajudou, e talvez mais do que outros gestores. Né? Eu só para deixar claro, porque isso eu estive no Penedense, participei com o Juquinha no Penedense, e sei, vereador Hernandes estava com a gente ali, e sei o que o Penedense recebia antes da administração Márcio e o que ficou recebendo depois. Depois o Márcio perdeu a eleição, veio uma nova administração, depois ele voltou, as leis foram mudando, né? Talvez quando o Márcio perdeu a eleição, o novo gestor, que era o Alexandre, já encontrou
outras leis, né? Mas não tem gestor que mais investiu no penedense do que o prefeito Márcio. Isso daí só é pegar os números ano a ano de quando ele foi prefeito e os repasses que foram para o penedense. Só para deixar bem colocado que não tem esse tipo de pensamento que o nosso colega acredita que tenha. Isso daí eu não acredito e não tem por que ter. É só para fazer a colocação, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pelas participações, ajudaram muito na nossa fala. Dizer que a oposição que a gente faz, né, eu ouvi falar esses dias de que era uma oposição branda. É uma oposição que, na verdade, ao meu ver, ela quer contribuir com o município. Ela quer chamar a responsabilidade não só do gestor, mas a população também, para que ela participe, desde a campanha até agora, durante os mandatos. Então a oposição que a gente faz aqui é nesse sentido. E aí eu me digo que eu sou independente e se falam... Ninguém é 100% independente, a gente tem a dependência natural das coisas. Mas eu nunca vou chegar aqui para levantar falso, enfim... falar nada que possa contribuir. O nosso intuito aqui é de contribuir. Quando eu trouxe o assunto do penedência para contribuir, o Márcio Beltrão, o prefeito Márcio Beltrão, ele sempre investiu e os recursos, que fique bem claro também, que os recursos eram destinados para a escolinha e não para o profissional. Os recursos eram destinados para a escolinha. Sempre foi assim. E eu espero que a gente continue. O intuito de trazer esse assunto não é para julgar, ou enfim, é para contribuir realmente com o município. Já que a população ela não tem o hábito ainda de vir para audiências públicas, de participar desses momentos deliberativos, desses momentos democráticos, só participam quando são obrigados através do voto, como é, mas esses momentos democráticos de audiências públicas, é importante que o cidadão participe para expressar a sua vontade. Olha, a gente quer que o dinheiro vá para o Esporte Clube Penedense, sim, para a categoria de base. A gente quer que amplie a oferta de ônibus, que os estudantes vão em condições desumanas. E aí vai acontecer um acidente, que Deus nos livre disso, mas como aconteceu com outros municípios, para daí se aumentar a frota, tem que esperar acontecer a tragédia para se agir. Então, é nesse intuito. Oferecer soluções, propostas, para que a população venha oferecer essas soluções, dizer o que está passando, para que nós, agentes públicos, para que preparamos o orçamento com base nessas necessidades. Então, o nosso intuito, a nossa oposição é nesse sentido, e vai ser assim, do início até o fim, enquanto eu estiver aqui, vai ser nesse intuito. E eu não vou criticar e bater no governo para satisfazer quem quer que seja. Eu vou propor, vou criticar e vou elogiar quando assim eu achar necessário. Por fim, senhor presidente, o que foi proposto pelo vereador Nelsinho, e aí eu solicitaria que Vossa Excelência que saísse um ofício encaminhado diretamente dessa casa, com a assinatura de todos os vereadores, para a Cotransp, para que ela retire esse comunicado dos ônibus de forma imediata, e que aceite todos os passes livres do município, todos os dias. Não vamos esperar que venha decreto A ou B, não. Vamos já essa casa tomar providência. Se é inconstitucional, a gente pode agir de pronto. Então vamos mandar um ofício amanhã mesmo, em nome da Câmara Municipal de Penedo, para que eles retirem de forma imediata. E como falou o vereador João Lucas, não somos contrários aos empresários de ônibus, muito pelo contrário, a gente tem que buscar meios de fortalecer esse segmento e não fortalecendo penalizando os mais necessitados, porque essas leis vieram para justamente dar inclusão e dar dignidade a essas pessoas. E por fim, senhor presidente, falar da audiência pública que a gente participou em Igreja Nova no dia de ontem. É muito importante que Vossa Excelência tenha deferido o pedido do vereador Nelsinho para a realização dessa audiência. É importante, mais ainda, que essa casa se comprometa e convide todas as pessoas envolvidas nessa situação.
as faculdades, as empresas relacionadas, os órgãos, principalmente o MEC, que o MEC é o órgão mais importante de toda essa discussão, que é quem de fato diz o que é regular ou irregular em se tratando de ensino superior. E há muitos anos que essa forma de se prestar serviço educacional de nível superior, ela é ofertada em todo o país e o MEC não se responsabiliza por isso. E a gente não pode deixar que as pessoas sejam simplesmente penalizadas com essa situação. Não sou eu, Fagner Matias, não é ninguém, nenhum outro órgão que tem que dizer o que é regular ou irregular com relação ao ensino superior. É o MEC. A nossa luta tem que ser para garantir que essas pessoas consigam ter a graduação reconhecida, seja a forma que quer que seja. Porque, como foi dito aqui, quando se quer fazer, se faz. Quando se quer fazer, se faz. Formas não faltam. Então vamos parar com o discurso hipócrita e demagogo e começar a propor as soluções. E não ficar tão somente, não, que foi regular, quem não tem competência para dizer se é ou se não é, e jogar a responsabilidade todinha para cima do aluno, achando que esse aluno, alguns entes, alguns órgãos, achando que esse aluno, ele não é vítima, e que ele é cúmplice, que ele é copartícipe em irregularidades, em absoluto. Então, está de parabéns, vossas excelências, tanto o vereador Nelsinho como vossa excelência que de pronto deferiu essa audiência pública, e já está agendada para o dia 8, e é importante, reafirmo, que o convite seja destinado para todos, e de forma oficial. Eu tenho uma faculdade, minha família tem um polo em Penedo, que está sendo até alvo de especulações. Então é importante que seja oficiado a Unip, para que ela venha aqui e diga o que é que ela tem, como é que não tem, e todas as outras faculdades que operam no município, tanto de graduação como de pós-graduação. A gente sabe que tem pós-graduação, inclusive meu irmão faz pós-graduação pela Faculdade Fera, numa escola do município, no Manuel Soares. Existe outra pós-graduação funcionando no Freitas, antigo Irmão Jolenta, aliás, o atual Irmão Jolenta. Então, oficializar todas essas instituições para que elas venham para cá também participar e não ficar só ou se ouvindo um lado da história e passar a ouvir os dois. Para que as instituições possam se defender. A minha instituição, Unip, ela tem o polo reconhecido pelo MEC, com vagas no município de Penedo. O polo funciona aqui em Penedo, não funciona em nenhum outro local. E todas as outras modalidades, as pessoas têm que serem convidadas, para que elas possam vir até aqui e expressar, poder falar, e a gente buscar, acima de tudo, a graduação dessas pessoas, que é o principal objetivo de todas elas. É o reconhecimento da graduação, e a política ela pode fazer isso. As leis elas são feitas por nós, para nós mesmos. Então, basta que a gente busque os nossos deputados federais, os nossos senadores, e a gente chama ao MEC a responsabilidade, e aí sim a gente sair com uma solução definitiva. E não só conversa e sem solução. Depois da audiência pública, todo mundo, e aí, Fagner, alguma solução? Ficou resolvido o quê? E eu digo que não ficou resolvido absolutamente nada. Não ficou resolvido absolutamente nada. E a gente precisa dar uma resposta definitiva para isso. Vereador Pinheiro, você... Eu endosso o seu ofício, também eu queria acrescentar a carteira de estudante. O estudante é estudante de segunda a segunda. Ele, com a sua identificação, tem que ser respeitado nos coletivos. Exatamente, perfeito. O pedido é para que seja em nome de todos e para que seja tirada essa determinação de pronto, até que a gente venha e elabore e regulamente o que tiver de regulamentar. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os vereadores pela participação. Peço à Secretaria da Casa e o diretor Farley, faça logo o ofício, antes de terminar a sessão, para que todos os vereadores assinem o ofício para a gente caminhar, se possível, já amanhã de manhã. Senhor presidente. Então, peço ao diretor Farley que prepare o ofício para que todos os vereadores venham assinar
venham assinar agora, antes de terminar a sessão. Senhor presidente, Vereador João Lucas. só a título de informação, eu mantive contato agora com o superintendente da SMTT e o mesmo informou que não foi expedido de forma alguma aquele comunicado da SMTT, e sim da Contransp, né? Ou seja, a SMTT não autorizou, não emitiu nenhum comunicado. Então, pedi para que o ofício seja direcionado à SMTT, porque a SMTT é o órgão fiscalizador, o órgão fiscalizador do município, né? Ou seja, é a autoridade municipal com cópia para Contransp, para que seja retirado o comunicado. Muito obrigado, senhor presidente. A ordem do dia agora, vamos ver. Edivaldo, tem algum requerimento escrito? Por favor. Requerimento 032 de 2019 ao senhor Moisés Marques da Silva, secretário de Serviço Público. O vereador que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, ser oficiado à Secretaria de Serviço Público, solicitando providência no sentido de realizar a colocação de lâmpadas nos postes de luminárias na Rua do Fogo e no conjunto Mata Atlântica 1, Sala das Sessões Sabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 3 de julho de 2019. José Carlos Vicente, vereador. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho um requerimento verbal. Sim, vereador. Tem outro escrito ali. Tem outro escrito aí, não? Senhor presidente, eu gostaria... Alô? Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão e um pedido. E através dessa reflexão e desse pedido, ele se tornar um requerimento à mesa. Há 15 dias atrás, eu recebi um ofício de alguns alunos sobre esse assunto de faculdades e tal. E eu tomei a iniciativa de dar voz a esse pessoal, por conta de aceitar de forma conveniente, que eu acho que a gente está aqui para isso, as demandas populares. Né? A gente está aqui para aceitar as demandas populares. Dessa vez as faculdades, mas já tiveram aqui professores, servidores públicos, comércio, várias demandas. Então, através desse ofício que eu recebi, eu solicitei da mesa que fosse formada uma comissão especial. Por que uma comissão especial? Porque a casa tem uma comissão de educação, mas a comissão de educação está mais relacionada à educação pública, à educação do município de Penedo, sendo gerida pelo prefeito de Penedo. Como é um caso de natureza privada, eu solicitei que fosse criada uma comissão especial para que a gente pudesse conduzir esse assunto de forma a dar voz e vez a essas pessoas que estão sendo prejudicadas. A priori, fui bem claro aqui, não fiz qualquer julgamento, até porque eu falei na mesma sessão que conhecimento zero eu tenho sobre o assunto, mas que eu achava que essa casa deveria acolher a esses alunos e dar voz e vez, promovendo um instrumento que aqui já se resolveu muitas questões em Penedo, mas se promovendo uma audiência pública, onde essa casa pudesse, como bem falou o vereador Fagner, chamar todos os envolvidos, todos de forma mais plena da palavra, todos, universidades, instituições públicas, instituições privadas, todas, e a gente aqui passar a ter um melhor conhecimento e deliberar sobre o assunto. Eu já tenho uma certa experiência sobre audiências públicas, porque eu já fui mentor de algumas que resolveu o assunto que foi tratado. Então, senhor presidente, eu gostaria
logicamente, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, e isso eu vou fazer em requerimento à mesa, pudesse homologar a comissão especial que foi solicitada por mim, que até indiquei, pedi a Vossa Excelência para indicar o vereador Fagner como presidente, eu como membro, e o outro o senhor poderia indicar da forma que achar mais conveniente e for contribuir com a comissão. Mas eu pediria que Vossa Excelência criasse essa comissão e desse a essa comissão a condução desse assunto. Vossa Excelência tem toda a atribuição para fazer uma audiência pública a hora que quiser, mas não seria de bom tom Vossa Excelência se apropriar de um assunto onde a gente já tomou uma certa iniciativa. Então eu gostaria, senhor presidente, de pedir, em forma de requerimento à mesa, se Vossa Excelência deferir, tudo bem. Se a Vossa Excelência for indeferir, que coloque para o plenário, que eu gostaria de ouvir o plenário e os vereadores sobre esse assunto, porque senão eu vou ficar muito chateado de trazer um assunto para cá e o assunto eu não poder conduzi-lo, né? Outra pessoa aparece pelo meio e conduz o assunto. Então é um requerimento humilde, viu, senhor presidente? Não considere isso como qualquer tipo de crítica, pelo contrário, nós queremos contribuir e eu gostaria muito de me aprofundar nesse assunto e de conduzir os trabalhos através da comissão especial. Então eu faço um requerimento à mesa, solicito que Vossa Excelência defira ou indefira, mas se Vossa Excelência indeferir, que coloque para o plenário para saber se o plenário concorda que essa audiência seja conduzida por uma comissão especial. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para outro vereador. Mais algum vereador quer fazer algum requerimento verbal? Vereador João Lucas. Senhor presidente. Não, mas, senhor presidente, você deu a resposta Senhor presidente, deferiu? Está indeferida a palavra está indeferida o requerimento do vereador Nelsinho. A mesa, a presidência já tomou a atitude de marcar a audiência pública e eu, como presidente, vou ser presidente da audiência pública. A mesa tomou a decisão? A presidência. Ato da presidência. Senhor presidente, então eu não tenho competência de conduzir um assunto como esse. Mas você é vereador, vai fazer parte. Só quem tem é Vossa Excelência. O vereador tem direito ao requerimento e o plenário é soberano. Sim, peraí, mas eu indeferi, vereador Valdinho. Vai indeferir o requerimento do vereador Nelsinho. Vossa Excelência não pode... João Lucas. Senhor presidente, dentro do assunto, eu faço parte, não faço mais parte da bancada do vereador Nelsinho, mas eu tenho que ser justo e dar razão a ele. Ele foi procurado, foi o vereador procurado para representar esses estudantes aqui na casa, então nada mais justo, por uma questão de justiça do vereador presidir a audiência pública. Vereador João Lucas, o primeiro procurado nessa casa foi o presidente. E eu pedi que a secretaria da casa fizesse cópia para todos os outros vereadores. Se os senhores forem olhar, o ofício que chegou na casa foi direcionado ao presidente da casa, Marcelo Pereira. Então, eu que pedi que tirasse cópia. Mas, presidente, o ofício chegou para Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não pautou. Quem pautou fui eu. Quem foi para a tribuna falar sobre o assunto fui eu. E, inclusive, uma sessão antes que o senhor trouxe à tribuna, nós questionamos aqui, nós falamos sobre o vereador Derivan estava presente, foi o vereador Derivan que falou nessa sessão sobre essa audiência pública, e nós ficamos para decidir o dia que seria marcada. Como o senhor pediu também, foi o Derivan e o Vossa Excelência, e eu deferi em seu nome o pedido da audiência pública, como já está marcada para o dia 8 de agosto, às 9 da manhã. Então, assim, só para ratificar mais uma vez, os estudantes mandou aqui para casa, direcionado ao presidente. E eu pedi para que a secretaria tirasse cópia e mandasse para todos os vereadores. Então, senhor presidente, o ofício que eu recebi está endereçado a mim. Eu recebi a cópia que Vossa Excelência trouxe, mas o ofício que eu recebi está endereçado a mim. E eu gostaria muito, isso é questão de respeito, eu gostaria muito de conduzir, né, esse assunto, por conta de todos os vereadores aqui trazer assuntos, e eu nunca me atravessei na frente. Eu acho que é uma indelicadeza de Vossa Excelência. Né, uma indelicadeza, eu estou aqui para respeitar todos, mas também eu acho que eu mereço respeito. Não é justo que eu traga um assunto e de repente outra pessoa se apropria do assunto, conduz, né, e se atravessa no assunto sem nem pedir permissão. Eu sei que Vossa Excelência tem um poder para indeferir ou deferir, mas é uma questão de respeito muito grande, uma falta de respeito muito grande que Vossa Excelência faz comigo. Vossa Excelência, vereador Marcelo, não pode presidir a casa e presidir todas as comissões da casa.
Vossa Excelência não é único. Em todo o parlamento do mundo, existe o presidente da casa, existe o presidente de várias comissões, e quem delibera sobre os assuntos tratados em comissão é o presidente da comissão. Isso aí é geral. Em todos os parlamentos é assim. Então, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, mas me sinto muito chateado, desprestigiado, até desmoralizado com essa atitude que Vossa Excelência traz, e até uma surpresa para mim, porque eu não esperava nunca que Vossa Excelência fosse fazer isso diante do plenário e diante dos outros vereadores. Ao menos colocar no plenário para ser votado. Senhor presidente. Vereador Fagner. É praxe dessa casa, toda vez que o vereador traz uma temática, que ele possa presidir essa sessão, essa audiência pública. E o mínimo que Vossa Excelência pode fazer é colocar o requerimento para o plenário, e o plenário, como todos sabem, é soberano, e o plenário decide se ele poderá presidir a sessão ou não. Eu já antecipo o meu voto, votando a favor de que uma comissão especial possa presidir essa sessão, por todos os argumentos trazidos pelo vereador Nelsinho. Senhor presidente. Vereador Hernando Pinheiro. Também acompanho o voto do vereador Fagner Matias, Nelsinho, porque é importante essa comissão, a Vossa Excelência coloque em votação. E meu voto é a favor também, para que seja dirigido com o vereador Fagner Matias e o Nelsinho. Senhor presidente. O vereador Valdinho. Senhor presidente, tenho certeza que Vossa Excelência vai colocar o requerimento em votação, que é o mínimo que Vossa Excelência pode fazer. E o plenário é soberano, senhor presidente. O plenário é quem vai decidir. Eu quero adiantar o meu voto, também concordo com o vereador Fagner. Quem trouxe o assunto foi o vereador Nelsinho. E o vereador Nelsinho e o vereador Fagner já vem conversando com os estudantes, já vem conversando com já é mais sabedor do assunto, e vai conduzir e vai representar essa casa muito bem. Vossa Excelência, eu tenho certeza também que vai entender e vai apoiar o vereador Nelsinho nesse requerimento. Era só isso, senhor presidente. Também eu voto com eles. Senhor presidente, vereador Roberto. Eu comungo das palavras do vereador Valdinho. Apesar do senhor ter muito conhecimento no que se diz a audiência pública, mas o Nelsinho, tanto quanto o vereador Fagner, ele já está mais aprofundado no assunto, e meu voto seria para eles. Será para eles. Como sempre respeitei e respeito meu amigo Nelsinho, a todos os vereadores aqui, nunca faltei com respeito a nenhum. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tem um terço para falar sobre esse assunto, sobre a mim, mas o requerimento do vereador Nelsinho está indeferido. Vou passar agora para a ordem do dia. Se encontra na casa o vereador vai ser impedido de ser votado no requerimento aqui nessa casa, senhor presidente. Em votação. Vereador, colocar em votação o requerimento do vereador Nelsinho. Senhor presidente, pela ordem. Discussão LDO. Peraí. Presidente, Vossa Excelência, o que pode fazer é pautar o requerimento para a semana que vem. Vereador Fagner está com a palavra. Senhor presidente. Vossa Excelência vai presidir uma sessão a qual os seus pares estão pedindo, você não quer nem ouvir os vereadores, estão pedindo uma condução diferente, até porque uma comissão não é só para presidir. Eu participei de audiências públicas, eu era o presidente e passava para o Nelsinho, e o trabalho que deu para fazer os convites e passar a semana em Maceió para trazer o pessoal para aqui é grande. Você tem que estar lá pessoalmente, de um por um, num MEC, em um canto, no outro, para convencer e trazer o pessoal para vir para esta casa, né? Porque se for fazer uma audiência pública, os deputados vão estar aqui presentes, e não tiver o Ministério Público, a OAB, a Secretaria da Educação, o MEC, tem que estar todos os envolvidos para a gente tentar ter uma solução para o assunto, né? Eu acho que é de bom senso, é de bom tom, o negócio daqui a 40 dias, a Câmara deve sentar e ver, não adianta
um cabeamento de força numa situação dessa, até porque todos têm o mesmo pensamento, a audiência vai ter. Eu só peço bom senso das partes que sentem e encontre um meio termo. Encontre um bom termo para que a casa não saia manchada de mais uma situação sem necessidade. Né? Não vejo... Eu fui várias vezes presidente e várias vezes entreguei a presidência a vários colegas porque achava que ali era o momento deles. Né? Achava que era o momento dos colegas estar ali. Então, todo mundo tem o seu momento. Talvez se o presidente tenha o conhecimento total da matéria e tem alguma... A condução, ele melhor do que ninguém deve saber, eu acho que ele deve sentar, exatamente, com os vereadores que estão pleiteando, sentar e conversar e argumentar entre eles. Olha, eu vou presidir por conta dessa situação, tal. Ele deve ter os argumentos dele e vai colocar. Mas esse embate agora aqui não vai levar a nada. É bom ter uma reunião à parte entre a gente para a gente entrar num bom termo para ver o que é que a gente vai colocar. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Fagner. Da LDO eu vou, mas a questão de ordem para tratar do requerimento do vereador Nelsinho. O artigo do regimento, ele prevê que o requerimento pode ser escrito oral e tem que ser dirigido ao presidente da Câmara, e o requerimento pode ser deferido por decisão do plenário. Outro artigo aqui do regimento, senhor presidente, ele diz que... Só um instante. Fique à vontade, vereador. Que o requerimento ele pode ser indeferido ou deferido pelo presidente, mas que cabe, dessa decisão, cabe recurso ao plenário. Então, senhor presidente, o regimento é muito claro, não tem por que se discutir sobre se pode, se não pode, se deve ou se não deve. É uma previsão legal do regimento, que Vossa Excelência, indeferindo o pedido e tendo recurso, já está sendo feito o recurso, já está sendo discutido, para que o plenário possa decidir sobre esse requerimento. Se Vossa Excelência não aceitar que seja discutido, Vossa Excelência vai estar simplesmente rasgando o nosso regimento, e uma coisa que a gente não quer. Como sugestão, pauta e requerimento para a próxima sessão, e a gente vai ter tempo para discutir internamente, e na próxima sessão a gente decide. É uma questão até de bom senso. Obrigado. Continua a discussão, LDO. Senhor presidente. Vereador Hernandes. O requerimento do vereador Nelsinho não é um requerimento verbal, senhor presidente, não vai em votação. Eu acho que, para não fugir um pouco, para não ir para a LDO, vamos para a votação do requerimento do vereador Nelsinho. Não é um requerimento verbal. Então, se no requerimento ele pedir para Vossa Excelência e deferiu, eu peço no meu requerimento verbal que a comissão seja Fagner Matias ou Nelsinho em votação. Senhor presidente. Só para lembrar que quem se encontra em discussão, a LDO. Em discussão, a LDO. Senhor presidente, eu vou pedir vista da LDO, como já tinha dito. E sugiro que Vossa... Matias, não terminei, senhor presidente. Senhor presidente, eu não terminei, senhor presidente. Pois não. Eu peço vista da LDO, senhor presidente. E esse plenário está esperando uma resposta com relação ao recurso que foi feito para que o requerimento do vereador Nelsinho seja colocado em votação. Ou Vossa Excelência coloca em votação, ou Vossa Excelência pauta para a próxima sessão, para que a gente possa decidir. Internamente se conversa e tenta chegar num denominador comum. Se Vossa Excelência, enfim, mas a Vossa Excelência é o presidente, mas peço vista da LDO e aguardo que Vossa Excelência se posicione com relação ao recurso para que o plenário possa decidir sobre o requerimento do vereador Nelsinho. Senhor presidente. Vereador Valdinho Monteiro. Senhor presidente, na mesma linha do vereador Fagner,
A gente sabe que se for seguir o regimento vai ter que pautar. Mas isso é uma prática da casa, a gente apresentar o requerimento no mesmo dia e ser aprovado ou ser rejeitado. O plenário é soberano, o plenário é quem vai decidir. Mas concordo que não seja votado agora, que paute para a próxima sessão. Continuo tendo o mesmo pensamento, a mesma convicção. Tenho certeza que Vossa Excelência também vai apoiar que seja o vereador Fagner e o vereador Nelsinho que conduza essa audiência pública, mas se Vossa Excelência quiser votar o requerimento, hoje vota, porque é uma prática dessa casa. É uma prática que vem sendo pelo bom senso, para dar andamento mais rápido aos trabalhos dessa casa. Senhor presidente. Vereador Rogério. Eu vejo da forma como o presidente já se decidiu, já resolveu, não dizendo que o vereador Nelsinho, o vereador Fagner ou qualquer outro vereador não tenha condição de presidir a audiência, mas é uma coisa que não tem mais o que discutir. O presidente resolveu que vai presidir e eu concordo que ele presida a audiência. Foi feito um requerimento, vereador. Tem que ser votado o requerimento. Ele resolveu indeferir. Sim, mas se ele indeferir, ele tem que colocar no plenário. É claro o regimento. Eu concordo que o presidente presida e a minha opinião. Certo, você vota, na hora do requerimento você vota. Como já passou a ordem, a hora dos requerimentos, mas eu vou pautar o requerimento. Primeiro vou analisar o requerimento do vereador Nelsinho e na próxima sessão, se der tempo, a gente coloca em discussão o requerimento do vereador Nelsinho. E como não se encontra mais nada na mesa, né, já pelo período de vista do vereador Fagner, eu encerro a sessão e marco para a próxima de horário regimental.